Olá, amigos da Sage Tension, Márcio Canta aqui, tudo bem? Hoje eu vim aqui para te ajudar a criar seu site. Já teve dificuldade em entender como criar seu site? Durante 18 anos eu atuo trabalhando, desenvolvendo sites, como web designer. Tudo começou quando eu precisei fazer um site para mim, e aí eu pedi para alguém fazer, não funcionou muito bem, e eu aprendi a fazer o site lá pesquisando no Google como que eu fazia o site. E aí, tentando estudar HTML e tal, e como é que fazia as meta tags, como é que fazia a parte SEO, tudo isso foi um aprendizado no tio Google. Tava eu lá, Márcio Canto, com 35 anos, sem saber nada de entender nada de site, tentando pesquisar no Google como é que fazia um site. E aí foi esse o desafio. Descobri que eu poderia ser web designer, construir mais de 300 sites ao longo desse tempo. Mudei a visão da empresa no digital desde 2007 até hoje. Ainda continuo fazendo sites. Lógico, as plataformas mudaram, a forma de fazer mudou, as coisas ficaram mais fáceis, o conhecimento ficou mais fácil, tudo ficou mais fácil. Mas nós estamos numa era sobre inteligência artificial. Nesse momento, ao invés de eu pesquisar no Google, e se eu tivesse um agente que me ajudasse a entender como que eu construo o meu site? Se eu quiser fazer o meu site, ele pode me ajudar do zero, me mostrando o caminho passo a passo como é que eu faço para construir um site. Se eu quiser terceirizar a construção do meu site, muitas das coisas que eu vou precisar colocar no site, a pessoa que vai construir meu site vai me perguntar: mas se eu não tenho muito tempo, se eu não tenho muito entendimento, se eu não tenho muito conhecimento, se eu não sei muito fazer aquilo, e se eu tivesse um agente que me orientasse, o que eu tenho que fazer? Como que ele vai te orientar? Você vai perguntar para ele: olha, eu preciso fazer um site, terceirizei meu site para fazer o site. Eu não vou falar assim não, vou compartilhar minha tela aqui e vou compartilhar com vocês como que funciona esse site, como que funciona esse mentor. Então eu vou botar ali, ó, começar. Perfeito. Para orientar com precisão, me conta, qual é o objetivo do seu site e o nicho do seu negócio? Vamos botar aqui que eu sou dentista e quero construir meu site, mas contratei alguém para fazer. E aí ele vai me dar uma resposta. Ótimo, sendo você o dentista e já contratado alguém para desenvolver o site, posso te ajudar a orientar o profissional com as melhores práticas de SEO, performance, LGPD, etc. Revisar entregas a partir de que seu site fique realmente estratégico, criar pontos, wireframes, briefing de imagens prontos para enviar, sugerir o plano de blog para atrair pacientes via Google. Para começar do jeito certo, me diga, seu foco é atrair pacientes de quais serviços e em qual cidade e região. Assim elaboro melhor o modelo. Então aí, agora aqui você está conversando com a gente. Tenho uma clínica odontológica em Teresópolis. O que preciso saber que tem que ter no site? Repara, é uma conversa, você está perguntando, você está tirando suas dúvidas. Só que ao invés de agora você ter que pegar alguém, um mentor, o próprio cara que está construindo o site, ficar te orientando o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, você está conversando com a gente, o agente está te dando as ideias. Então ele botou ali, ó, estrutura ideal do site para a clínica odontológica. Home, o que é home? É a primeira página. Headline clara, o que é a headline? É aquela primeira frase que aparece. E aí ele bota ali, clínica odontológica em Teresópolis, sorrisos com excelência. Serviços principais em destaque, foto da equipe ou ambiente, botão fixo do WhatsApp, CTA, agende sua consulta. Sobre a clínica, missão, visão, valores, equipe com fotos, infraestrutura, cadeiras, raio-x, etc. Serviços,
ortopedia, odontopediatria, ortodontia, implantes, clareamento, explicações simples e objetivas, CTA em cada serviço, depoimentos antes e depois, fotos atualizadas em frases reais de pacientes, provas sociais aumentam conversão, blog, artigos educativos, como funciona clareamento, dente siso, dói, melhor SEO e confiança, contato, endereço com mapa, telefone, WhatsApp e horário, e formulários simples, política de privacidade LGPD e por aí vai. Então, o que a gente tem hoje é um agente que ele vai te ajudar a realmente entender como que você pode ajudar a pessoa que está fazendo o teu site com as informações. Se você quiser criar texto, se você quiser melhorar o teu texto, se você quiser ter modelos de imagem, tudo isso eu coloquei aqui dentro desse agente para você ter aí uma melhor experiência. Então tá ali, ó. Próximo passo. Quer que eu monte agora o wireframe textual ou textos prontos, copy, para essas páginas? Ou prefere primeiro um checklist para revisar o trabalho da pessoa que está desenvolvendo? Você escolhe o ritmo. Então você vai estar conversando ali com o agente e ele vai te ajudar a você ter as ideias, entender se o que a pessoa está construindo está certo, se está fazendo com que aquilo realmente tenha um site voltado para vendas. Então eu vou botar aqui o modelo de um site nosso que a gente construiu para você ter a ideia aqui. Quem somos? Tratamentos, consulta inicial, fale conosco. São os botões do site. Nome da empresa, logo, tá ali direitinho. Depois vem uma foto lá da clínica. Depois vem aqui falando, nosso atendimento foi desenvolvido especialmente. Uma parte interessantíssima desse site aqui de dentista, que ele tem esse botãozinho aqui, ó, que ele mostra o antes e o depois, ó. Ele mostra como a pessoa ficou e como a pessoa era. Isso é um antes e depois para que você demonstre no site como que você pode estar trabalhando para a pessoa, se falando em um site de dentistas. Então, isso daqui é uma ferramenta chamada, o nosso construtor de ferramentas, que ele usa esse antes e depois aqui para poder mostrar o antes e depois do paciente. Então tem aqui a estrutura, e tem aqui a foto da estrutura, da cadeira, do consultório, para mostrar como é que é o consultório. Os botões de agendamento, para você fazer o agendamento, os botões para poder falar com o atendimento, o mapa com a localização, as redes sociais. Então, o que você vai aprender com o nosso agente é construir um site, que esse site possa realmente vender, está focado na conversão, porque o site ele tem várias coisas dentro dele. Tem a parte SEO, Search Engine Optimization, onde você vai otimizar o site para os buscadores. Isso também está contido no agente, para ele te explicar como que você usa essa parte SEO. Tem o blog. O que é o blog? O blog é onde você tem as suas matérias. As matérias são importantes para as pessoas conhecerem mais você, engajarem mais com você. Mas atrás dessas matérias, nosso agente, ele está ali orientando como que você constrói um cluster de conteúdos, como que você constrói uma matéria pilar, algumas matérias satélites linkadas na pilar e a pilar linkada na home, para você construir a parte SEO focado nas palavras-chave, com texto e contexto, para que você seja bem localizado nas buscas orgânicas do Google. Ele vai te ensinar ali a colocar o pixel do Meta Ads, vai te ensinar a colocar o pixel do Google Ads, vai te ensinar a botar o Google Analytics 4 para você fazer várias coisas, Google Tag Manager. Tudo isso está contemplado dentro desse nosso agente para que ele possa te ajudar a entender como que o teu site pode ser um site nota 10 em conversão. E o que é a conversão? É tirar as pessoas dali do site, levar para uma reunião, falar no teu atendimento, falar com a pessoa do atendimento do WhatsApp, entrar numa ferramenta de automação de marketing. Então eu vou perguntar aqui no agente, quer ver? Quais as funções que posso contar com a sua ajuda?
ver se ele vai listar ali as opções para mim do que eu tenho, que ele pode fazer para mim. Então ele pode fazer planejamento e conteúdo, escolher a melhor plataforma no code se ainda não for definido, WordPress, Wix, etc. Criar wireframes textuais com página e estrutura ideal, escrever toda a copy do site, títulos, seções, CTAs e FAQs, montar briefing de imagens, prompt, gerar fotos com esses formatos aqui, 1x1, 4x5, 16x9, 9x16, criar mensagens prontas para o botão de WhatsApp com boas práticas, toda a parte SEO, montar plano de blog com clusters de conteúdo, sugerir eventos de conversão de WhatsApp, formulários, cliques, criar URLs amigáveis, títulos SEO e meta description. Então eu vou falar só os títulos, tá? Configurações técnicas, aí entra o Google Analytics 4, GTM, Google Tag Manager, entra os pixels de meta de Google, LinkedIn, etc. Qualidade e segurança com LGPD, para você proteger aí os dados das pessoas. Acompanhamento de lançamento, plano de lançamento, checklist de publicação final e por aí vai. Então, tudo isso que eu listei aqui e muito mais, porque você, quando começar a usar, se você tiver uma dúvida, você perguntar, o agente vai te responder focado naquilo que ele está desenvolvendo, que é te ajudar a construir teu site. Acabou esse problema de você ficar dependendo do teu desenvolvedor, do teu web designer, para poder ele se falar para você e você não saber o que ele está falando e acordar com tudo. Você só vai criticar se estiver feio. Se ele fez uma imagem feia, tu vai falar, mas o resto você não sabe. Agora não, agora você tem um agente que te ajuda a entender como que se você fosse especialista. Só que, claro, você não tem tempo de fazer site, você não tem conhecimento para fazer o site, você não sabe fazer, você vai delegar isso, só que agora você vai delegar isso, mas você vai ter um agente te orientando para saber se aquilo que aquela pessoa está te falando está certo. Se aquilo que aquela pessoa está te falando corresponde ao que você deseja. E você pode, por conta própria, criar teu site. Mas você também pode, por conta própria, fazer teus textos. Agora você não vai sair da folha branca. Você vai ter um orientador. Eu quero escrever um texto para falar sobre implantodontia. Vamos botar aqui, ó. Crie um texto para falar sobre implantodontia e as vantagens de se fazer um implante para colocar no site. Então vamos botar, eu quero fazer um exemplo aqui, que eu quero que o agente crie para mim um texto para falar sobre implantes. Isso seria uma função minha quando eu estiver fazendo meu site. A pessoa vai me pedir esse texto. E aí já vem o texto pronto ali, ó. Implantes dentários em Teresópolis. No caso, a minha clínica é em Teresópolis. Recupere seu sorriso com conforto, segurança e resultado duradouro. O implante é uma especialidade responsável pela reposição de dentes perdidos com implantes dentários. Estruturas de titânio que funcionam como raízes artificiais. Sobre eles são fixadas próteses que envolvem a vantagem do implante dentário: sorriso natural, mastigação, preservação, estabilidade, qualidade de vida. Seja para pôr um único dente ou toda a arcada, os implantes oferecem uma solução segura, moderna e de alta taxa de sucesso. Ou seja, ele já criou um texto base para você aqui, para você falar sobre implante e colocar no site. Se você gostou, você usa. Se você não gostou, você comenta com ele, pede para ele modificar, bota a tua experiência, escreve com as tuas palavras, pede para ele adequar uma melhor estrutura para colocar no site, pede para ele usar as palavras-chave. Vou botar aqui, ó. Use o mesmo texto e adicione palavras-chave para as buscas nos buscadores. Se possível, coloque elas em negrito.
Aí agora eu pedi para ele fazer o mesmo texto e inserir palavras-chave nesse texto, para que eu pudesse entender quais são as palavras-chave desse texto aí. Então aqui tem, ó, implantes dentários em Teresópolis, já é uma palavra-chave. Implantodontia em Teresópolis é outra palavra-chave. Reposição de dentes perdidos é outra palavra-chave. Implantes dentários é outra palavra-chave. Estrutura de titânio que funciona com raízes artificiais é outra palavra-chave. Mastigação eficiente é outra palavra-chave. Preservação do osso maxilar é outra palavra-chave. E por aí vai. Reabilitação oral completa é outra palavra-chave. Implantes oferecem soluções seguras é outra palavra-chave. Implante é outra palavra-chave. Dente é outra palavra-chave. Então aqui nós temos várias palavras-chave. Avaliação odontológica em Teresópolis é palavra-chave. Implante dentário é palavra-chave. Implante dentário ideal é palavra-chave. Então, dentro de um texto, nós temos várias palavras-chave que serão buscadas no Google e aí elas serão encontradas através desse texto que a gente botou aqui. Então, dentro desse textozinho aqui, tem várias palavras-chave que o próprio agente já está preparado para poder fazer isso, para poder orientar. Então, aqui, ó, essas palavras-chave em negrito do Google, a entender melhor o conteúdo e responder com buscas como implante dentário em Teresópolis, vantagens do implante, clínica de implantodontia em Teresópolis. Tudo isso é palavra-chave que está contida dentro do texto que, para quem olha, não entende muito bem, não está vendo isso, mas para o buscador ele está enxergando isso para qualificar teu site nos buscadores. Então, o que a gente criou aqui agora? Eu criei um agente especialista em sites, na parte SEO, na parte de campanhas, como que você coloca ali os pixels, tudo que eu sei que a gente precisa colocar dentro de um site, eu coloquei minha expertise aqui dentro, juntei com a inteligência artificial que o agente tem, e agora você tem um agente preparado para resolver o teu problema quando você for construir teu site. Você não vai ficar mais perdido. E isso está a teu dispor. Beleza? Então, entra no site da Sage Retention, em breve vou estar criando a página que você vai poder comprar esse agente aqui. Descobre os outros agentes que tem lá que pode te ajudar também no nosso sistema operacional com inteligência artificial. E eu vou estar seguindo daqui, sempre tentando ajudar nas áreas que eu atuo para que você possa ter melhores resultados aí na tua empresa, no teu negócio. Beleza? Você falou com o Márcio Canto, um abraço, seja feliz, sucesso!